Mais uma vez, eu, Sandro Pedro, aqui no canal Eclesiastes 11.5, vamos falar sobre o verdadeiro significado do Natal, que significa a festa romana idólatra Saturnália, que não tem nada a ver com o Natal. Esse Natal foi introduzido por o Papa Július I, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Mas vamos ler sobre o verdadeiro significado do Natal. O que era a Saturnália, rito romano pagão, ao qual se atribui a verdadeira origem da celebração do Natal. O Império Romano deixou como legado ao mundo ocidental, entre muitas coisas, os princípios do ordenamento jurídico, praticado em dezenas de países, as raízes de línguas como o espanhol, o francês ou o italiano, e até a lógica com que operam os corpos de bombeiros que trabalham nas cidades. Mas talvez haja um elemento desse legado que não é tão conhecido: a festa do Natal. Em uma das principais celebrações do cristianismo, hoje marcada por árvores luminosas, Papai Noel, manjedouras e reuniões familiares, é difícil ver qualquer vestígio de cultura romana. Como era o Natal antes do nascimento de Jesus, a história e as curiosidades do Natal, desde evangelhos e tradições pagãs até o Papai Noel. Principalmente porque, por mais de 5 séculos, o Império Romano era o povo que acreditava em múltiplas divindades. Mas qual a ligação entre o Natal que conhecemos e a Roma antiga? A resposta a essa pergunta se refere a uma celebração romana, em particular a Saturnália, o rito com o qual o inverno era recebido no Império Romano. A escolha do dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Ao contrário, foi uma escolha bastante consciente e explícita de usar o solstício de inverno para simbolizar o papel de Cristo como a luz do mundo, diz Diamardi. Os costumes festivos e desregrados da Saturnália, na mesma época do ano, naturalmente migraram para a prática cristã, uma vez que no século IV o cristianismo estava se tornando mais proeminente na sociedade romana. As novas crenças seriam mais bem aceitas se não entrassem em conflito com os antigos costumes não cristãos, acrescentou. Mas quando ocorreu esse encontro entre os ritos romanos e as celebrações cristãs e como chegaram aos nossos dias? Saturnália. A Saturnália era um festival realizado pelos antigos romanos para celebrar o que chamavam de renascimento do ano, para marcar o solstício do inverno no calendário juliano, prevalente no Império Romano e na Europa durante séculos, que curiosamente era celebrado em 25 de dezembro. Porém, a festa começava 8 dias antes, em 17 de dezembro, quando as normas que ordinariamente regiam a sociedade eram invertidas. Os homens se vestiam de mulher e os senhores se vestiam de servos. Mas começaram então as semelhanças com o Natal que conhecemos nos dias de hoje. As casas eram decoradas com folhagens, velas eram acesas, presentes eram trocados. Essa celebração era realizada em homenagem ao deus Saturno, daí o nome, e sempre foi caracterizada pelo relaxamento da ordem social e pelo clima de carnaval, diz a historiadora Margaret Johnson, da Universidade. Johnson enfatiza que a celebração em homenagem a Saturno, no início do inverno, tinha um significado. Saturno era a principal divindade dos romanos. Ele era o deus do tempo, da agricultura e das coisas sobrenaturais, como os dias encurtavam e de alguma forma a terra morria de forma simbólica. Era necessário que o deus do tempo pagão e da comida ficasse feliz, explica Johnson.
E como parte dessa tradição de agradar a divindade e outras pessoas, os presentes foram introduzidos. Como parte das festividades, os romanos trocavam presentes, velas, chinelos de lãs, chapéus e até meias, e o faziam entre famílias, enquanto os escravos desfrutavam de tempo livre. Mas a historiadora lembra que, além da festa saturnália, os romanos tinham outra celebração importante, a do nascimento do Sol Invicto ou não conquistado, Natalis Solis Invicti, que era celebrado todo dia 25 de dezembro, dia do Sol, segundo diversos documentos dos tempos romanos. No almanaque do século IV, o calendário de Philocalus, é mencionado uma celebração do Invictus em 25 de dezembro, que é provavelmente uma referência ao Sol Invicto, diz Johnson. É nesse documento que se faz a primeira menção que 25 de dezembro é o nascimento de Jesus, acrescenta a historiadora. A verdade é que, ao fim da era romana, o Natal já fazia parte do calendário romano. Foi um processo gradual, segundo os historiadores, que teve a ver com uma hibridização ou amálgama de tradições. Em meados do primeiro século, os cristãos já haviam chegado a Roma e começaram a moldar a sociedade do império. À medida que o cristianismo se tornou mais arraigado no mundo romano e a antiga religião politeísta ficou para trás, os cristãos se adaptaram a esses ritos estabelecidos e se tornaram seus. Significa que o Natal não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, mas sim é o dia da Saturnália, ou o dia que os romanos adoravam o Sol. E também adoravam o deus pagão Saturno.